Meus irmãos, um dos maiores perigos que nós, como crentes em Cristo, enfrentamos enquanto peregrinos nesse mundo é o desânimo espiritual. Paira sobre nós sempre o perigo de, por uma razão ou outra, sermos abatidos pelo desânimo enquanto nos encontramos aqui nessa jornada rumo à Canaã celestial. E normalmente esse desânimo vem associado ao interesse exagerado pelo mundo e pelas coisas que o mundo oferece. Estamos aqui, temos uma natureza pecaminosa, o mundo com os seus atrativos acena para nós, e o perigo sempre é grande de, no decurso dessa corrida, dessa carreira, dessa vida cristã, nós sermos tomados e abatidos pelo desânimo e termos a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade inclinadas de maneira indevida para os cuidados desse mundo e os prazeres que esse mundo pode nos oferecer. E a pregação do Evangelho não tem simplesmente o propósito de comunicar informações, por mais preciosas e relevantes que elas sejam, mas a proclamação do Evangelho tem também como propósito, irmãos e irmãs, através dessa comunicação de informações, da revelação que encontramos na palavra do Senhor, sermos animados e encorajados na vida cristã, para que com a graça de Deus nós possamos avançar cada dia mais com ânimo, com o coração apegado às coisas de Deus, com a nossa mente e o nosso interesse voltado para o reino dos céus. E só o que pode ter a capacidade e o poder de nos encorajar, de nos estimular, de nos animar na vida cristã é a palavra de Deus. É a operação do Espírito Santo no nosso coração, nas nossas vidas, nos falando através da palavra do Senhor. E hoje nós temos diante de nós um texto precioso com este propósito, escrito com esse propósito, de animar, de encorajar, em primeiro lugar, os leitores originais, os membros da igreja de Éfeso, e em segundo lugar também para todos nós, crentes, nesta dispensação da graça, em qualquer época, em qualquer país, em qualquer circunstância, aonde o Evangelho, a palavra de Deus, esse texto da palavra de Deus é anunciado e é proclamado. Os irmãos sabem, porque estamos estudando o livro, a carta aos Efésios, de maneira sequencial e positiva, os irmãos sabem muito bem que esses últimos versículos que eu li, os versos 19 até o verso 22, eles são parte de uma porção maior que inicia-se no versículo 16, onde o apóstolo Paulo desenvolve e apresenta àqueles irmãos da igreja de Éfeso a grande obra reconciliadora que Cristo realizou por nós através da sua vida e da sua morte na cruz do Calvário, através da qual ambos, gentios e judeus, foram reconciliados através da sua obra e foram feitos aquilo que é chamado aqui de um novo homem, um novo ser, uma nova criatura, que é a igreja de Cristo conforme ela se manifesta nessa nova dispensação da graça. Não mais em uma forma nacional, mas no seu caráter universal. Nós vimos aqui na semana passada como Cristo é a nossa paz, como de ambos ele fez um, como ele fez isso derrubando aquela parede de inimizade e abolindo no seu corpo, na sua morte, aquelas leis de mandamentos que se aplicavam mais a um povo do que a igreja nessa nova dispensação da graça. Vimos o propósito, foi para criar em si mesmo esse novo homem, a igreja de Cristo, e fez isso reconciliando
em um só corpo, por intermédio do seu sangue, tanto gentios como judeus. E essa obra de reconciliação de Cristo é apropriada por nós por meio da proclamação do Evangelho, por meio do anúncio da obra que Cristo realizou, por meio da oferta da graça de Deus de nos tornar membros do seu corpo, dessa igreja, desse novo homem, desse novo ser, dessa nova criatura que Deus criou em Cristo Jesus e da qual, pela misericórdia e pela graça dele, nós fazemos parte. Eu não vou poder considerar com os irmãos hoje à noite os 4 versículos que eu li. Mesmo já tendo dividido esse trecho todo do versículo 11 até o final do capítulo, ainda assim eu terei que me limitar hoje, irmãos, a tratar exclusivamente do versículo 19. Espero em Deus poder concluir o versículo 19, senão serei forçado a ficar na metade do verso 19. Aqui, nesses versículos todos, do verso 19 até o versículo 22, nós temos resumido pelo apóstolo Paulo os privilégios que temos como crentes em Cristo Jesus. Depois de tratar dessa obra reconciliadora da graça de Deus, através da qual gentios e judeus foram inseridos em um só corpo, em uma só igreja, em uma só instituição, como membros uns dos outros, o apóstolo Paulo introduz essa seção aqui do verso 19 até o versículo 22, com 2 conjunções na língua grega, onde ele enfatiza que aqui ele vai tratar de inferências daquilo que havia sido dito. Ele como que tira algumas conclusões com o propósito de encorajar e animar aqueles irmãos na igreja de Éfeso, com base naquilo que ele vinha expondo até aqui nos versículos anteriores, que nós já estivemos considerando nos 2 domingos passados. E o apóstolo Paulo procura ilustrar os privilégios enormes que desfrutamos como crentes em Cristo, usando 3 figuras nesses versículos. Observem, irmãos. A figura do Estado, de um reino, de uma polis grega, de uma cidade-estado, ou podemos entender também aqui de um império, como o Império Romano na época. A figura de uma família, isso no versículo 19, e dos versículos 20 até o versículo 22, o apóstolo Paulo naturalmente desenvolve, mencionando o termo casa, que se aplica tanto à família como uma construção, uma outra ilustração para revelar, demonstrar os privilégios da vida cristã, demonstrando que nós somos partes constituintes de um templo, de uma construção que é um templo aonde Deus habita. Vejam, irmãos, observem o que nos é dito nesses versículos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui a figura do Estado, de cidadãos, de concidadãos de um Estado, e a figura da família de Deus. E nos versos 20 em diante a figura de uma edificação em forma de um templo onde Deus habita, e nós como sendo partes constituintes desta edificação, deste templo, assim já edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, especificamente, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 3 figuras: Estado, família e templo, para ilustrarem a natureza dos benefícios que nós, como crentes, desfrutamos em Cristo, com propósito de sermos animados, irmãos, sermos motivados, sermos encorajados, enquanto peregrinos nesse mundo. Eu quero me ater hoje apenas ao versículo 19, a essa figura
a estas figuras, se eu conseguir traçar de ambas, hoje à noite, do Estado e da família. Porque aqui o apóstolo Paulo afirma que nós, como crentes em Cristo, ele já não tem mais tanto em mente a distinção entre gentil e judeu. Aqui ele já tem em mente esse novo homem, esse novo corpo formado indistintamente de gentil, de judeu, independentemente de classe social, de cor, de nível intelectual, essa nova criatura, esse novo ser que veio à existência por uma obra sobrenatural da misericórdia e da graça de Deus, uma obra mais difícil, criativa, mais difícil de ser realizada do que aquela primeira, onde bastou que Deus dissesse: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja isso, haja aquilo, e essas coisas passaram todas à existência. Mas para que a nova criação viesse a existir, a Igreja de Cristo, na qual, pela misericórdia e graça de Deus, nós fazemos parte, da qual nós fazemos parte, não foi possível que Deus simplesmente dissesse: haja uma nova criação, mas foi necessário que o seu Filho viesse ao mundo, encarnasse, assumisse a nossa natureza humana e fosse crucificado, derramasse o seu sangue, morresse na cruz do Calvário, derrubando na sua carne, no seu corpo, no seu sangue, aquela parede de inimizade, possibilitando que gentios e judeus e pessoas de qualquer origem, de qualquer situação ou qualquer estado possam fazer parte dessa maravilha criadora de Deus, que é a sua igreja, e em particular na sua forma, como ela se manifesta no seu caráter universal, na dispensação da graça na qual, pela graça de Deus, nós vivemos. Vamos, portanto, irmãos, em primeiro lugar, refletir um pouco acerca do que o apóstolo Paulo quer que nós entendamos aqui, quando ele usa essa primeira figura do Estado, dizendo, ou de um reino, dizendo que nós não somos mais, observem no versículo 19, estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Quando ele diz aqui: não sois estrangeiros e peregrinos, talvez uma tradução melhor, para dar a melhor ideia mesmo que o apóstolo Paulo quer dar aqui, enfatizando, ressaltando os dois contrastes que nós encontramos aqui no verso 9, talvez melhor fosse traduzirmos assim: já não sois estrangeiros e estranhos, ou sem casa. Vamos pensar na figura dos sem-tetos, e vamos pensar agora na figura dos sem família. Essa é a melhor ideia. Já não somos mais estrangeiros nem sem família, ou alguém que não é parte da família, mas agora nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A primeira figura, portanto, é essa, que nós não somos mais estrangeiros, pela misericórdia e graça de Deus e pela obra que Cristo realizou por nós, redentiva e expiatória na cruz do Calvário. Nós agora somos concidadãos dos santos. O que é que o apóstolo Paulo quer nos fazer pensar aqui, irmãos? Bom, para entendermos o que o apóstolo Paulo quer, o propósito pelo qual, o significado e o propósito pelo qual ele faz uso dessa figura, eu penso que nós temos que responder algumas perguntas. Primeiro, o que é um estrangeiro? Pense um pouquinho, irmãos. Vamos refletir um pouco para compreendermos o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. Sabe o que é o estrangeiro? Bom, eu já fui estrangeiro, não é? Eu tive a oportunidade de passar 2 anos morando em outro país. Um estrangeiro é isso. Um estrangeiro é alguém que, por uma razão ou outra, ele está de passagem, ou, mais especialmente, ele reside, ele mora num país que não é o seu país, um outro país. Ele pode ter aprendido a língua do país onde ele está vivendo, ele pode até certo ponto ter aprendido os costumes do país onde ele está habitando, mas essa não é a sua pátria, esse não é o seu país.
E como tal, como um estrangeiro, embora lhe possa ser permitido habitar, morar, residir num país, ele não usufrui de todos os privilégios daqueles que de fato são cidadãos daquele país. Há uma série de restrições. Na verdade, ele só pode estar ali porque ele tem um passaporte, não porque tem uma certidão de nascimento. E quando a gente está no outro país, se é uma coisa que a gente não tira do bolso, é o passaporte. Porque é a nossa garantia, enquanto nós estamos ali, de nos identificar e dizer, olha, eu sou estrangeiro. E, de algum modo, justificar a nossa presença ali. Aparentemente, dependendo da nossa aparência física, em relação ao país onde nós estamos vivendo, podemos até ser parecidos com os cidadãos daquele outro país onde estivermos morando. Podemos trabalhar como outros, podemos estudar como outros, morar como outros. Externamente falando, aparentemente, é como se nós fôssemos daqueles países, mas nós somos estrangeiros, irmãos. E por mais que nós aprendamos a língua e alguns costumes, por mais que nos seja permitido morar ali, habitar ali, nós continuaremos estrangeiros. Porque nós não somos cidadãos e não desfrutamos dos privilégios de sermos membros, que os membros natos daquele país, que têm uma certidão do país, desfrutam. É a cidadania em um determinado país. Mas nós, para entendermos o que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui, temos que entender não apenas o que é um estrangeiro num outro estado, mas temos que entender o que é um estado, o que é um país, o que é um reino. Um estado, um país, um reino é um povo distinto de outros povos. Diversos países no mundo em que nós vivemos, esses países incluem pessoas que são até certo ponto, que têm uma certa unidade, identidade nacional e que são até certo ponto distintas de outros povos, de outros países. Há uma região na qual nós habitamos, um país tem fronteiras. Ninguém pode simplesmente entrar e sair num país assim, sem mais nem menos. Nós temos que ir na embaixada, conseguir um visto. E quando nós chegamos no aeroporto, o nosso passaporte checado, para se ver se nós, de fato, temos a permissão. E fica bem claro, até aqui eu posso vir, mas daqui para lá, não. Porque agora eu estou adentrando num outro país, num outro estado. E é preciso que eu tenha permissão. Aqui as coisas são diferentes de onde nós viemos. E o Estado inclui também, além de terra e de povo, inclui também autoridade, governo, leis. Um Estado não subsiste sem autoridade. Um Estado não subsiste sem governantes. Todo Estado tem que ter um governante. Todo Estado tem que ter umas leis e legislações que regulam e orientam e normatizam a vida dos cidadãos daquele país. E a cidadania em um país implica em privilégios, em direitos e privilégios e responsabilidade, mas direitos e privilégios, que é o que o apóstolo Paulo quer ressaltar aqui, quando nós somos membros de um determinado país, de um determinado estado. Nós podemos trabalhar no estado, não é assim em qualquer país. A gente não pode simplesmente chegar no outro estado e querer trabalhar, não temos autorização para isso. Podemos estudar, podemos votar e ser votados. E uma série de outros podemos ter, ou pelo menos deveríamos ter,
a segurança que o Estado deveria nos oferecer como membros e cidadãos dos Estados. E, como cidadãos do Estado, podemos desfrutar dos recursos, dos bens, dos privilégios que o Estado, da riqueza que o Estado oferece, que o Estado dispõe. Meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo usa essa figura e dizendo que nós, como crentes em Cristo, nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos concidadãos dos santos, ele está chamando a atenção para esse fato precioso acerca do nosso estado como crentes em Cristo Jesus. A nossa posição no reino de Deus não é mais aquela de estrangeiro, aquela de alguém que pode até certo ponto ter aprendido a língua daquele país, e que pode ter aprendido costumes daquele país, e pode estar ali familiarizado de alguma maneira com o povo daquele estado, daquele país ou daquele reino. Estas coisas podem acontecer. Na verdade, essas coisas podem acontecer mesmo na igreja visível de Cristo. No meio da igreja visível de Cristo, há genuínos cidadãos do reino dos céus, concidadãos dos santos, membros da igreja invisível de Cristo. Mas há também aqueles que são estrangeiros. Eles podem externamente até serem confundidos com os genuínos membros do reino de Deus. Porque até certo ponto eles aprenderam a linguagem, aprenderam alguns costumes, e estão ali presentes e se fazem semelhantes àqueles que são membros do reino de Deus. Mas há diferenças marcantes. E é sobre essas diferenças que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção nesse versículo da sua carta, com o propósito de animar e de encorajar aqueles irmãos da igreja de Éfeso e nos animar e encorajar a todos. Não vamos esquecer que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, afirmou que vinha orando por aqueles irmãos, a fim de que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles, para que eles tivessem os olhos iluminados, então compreendessem, entendessem a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem. O apóstolo Paulo vinha orando, assegurava aqueles irmãos que ele orava por eles, suplicando a graça de Deus, para que Deus abrisse o entendimento deles e eles pudessem discernir e compreender a natureza das bênçãos espirituais que eles desfrutavam e podiam não ter tanta consciência disso. E muitas vezes, irmãos, o desânimo, a falta de envolvimento, de apego, de interesse espiritual, ele é explicado por uma falta de compreensão e de discernimento dos privilégios que nós desfrutamos como membros desse novo homem, desse novo ser, dessa nova criação, que é a igreja do Senhor Jesus. E porque não temos olhos para ver os privilégios que temos em Cristo, nós temos os nossos interesses demasiadamente voltados para os privilégios, entre aspas, que essa nossa cidadania temporária nesse mundo possa nos oferecer. O crente é um estado interessante, meus irmãos. Por um lado, nós, como somos peregrinos nesse mundo, a nossa situação é assim. Antes de convertidos, nós somos cidadãos desses estados, pleno, mas nós somos estrangeiros do reino dos céus. Mas pela conversão, pela graça de Deus, nós passamos a ser peregrinos nesse mundo, mas nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus e concidadãos dos santos. E um dos melhores antídotos contra o desânimo, ou um remédio contra o desânimo, é termos os nossos olhos abertos para discernirmos a natureza dos privilégios que nós temos, não como estrangeiros no reino dos céus, mas como cidadãos do reino dos céus.
Na verdade, nós podemos dizer que a Bíblia toda fala desse tema: o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dos céus. No Antigo Testamento, Deus começou esse reino separando Abraão e prometendo fazer dele e fazendo dele uma grande nação, um grande reino, que seria um tipo do reino espiritual de Deus, que não consiste de comida, nem de bebida, mas de paz, de alegria no Espírito Santo. E como membros da Igreja de Cristo, nós, se formos de fato membros da Igreja do Senhor Jesus, nós não somos mais estrangeiros no reino dos céus, mas nós nos tornamos membros desse reino e adquirimos pelo novo nascimento, só pelo novo nascimento, a nossa cidadania do reino celestial. Agora, nós não somos cidadãos de segunda classe no reino de Deus, não. Nós somos cidadãos dos céus. E como tal, nós desfrutamos de todos os privilégios que essa cidadania celestial nos assegura e nos oferece. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns desses privilégios, com o propósito de sermos animados e encorajados na vida cristã. Nesse reino do qual a Bíblia fala, e começou com Abraão, e o Senhor Jesus fala tanto dele, todas aquelas parábolas do reino têm o propósito de revelar a natureza do reino de Deus, enquanto já inaugurado aqui nesse mundo com a vinda do Senhor Jesus. Em toda a Bíblia nós temos muitas lições acerca desses privilégios. A Bíblia toda fala disso, da nossa cidadania do reino de Deus. E como tais, irmãos, vejam os privilégios que temos. Sabe quem é o nosso presidente? O nosso rei? É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não é qualquer presidente ou qualquer rei ou qualquer autoridade que tem o domínio sobre o reino espiritual, do qual, pela misericórdia e graça de Deus, eu e você fazemos parte, se de fato nascemos de novo e somos novas criaturas em Cristo. Mas é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele que está acima de todo e qualquer outro presidente, rei, império, autoridade, nesse mundo ou no mundo invisível, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é o agente absoluto da obra da criação. Deus Todo-Poderoso é quem governa esse mundo, governa a história. Meus irmãos, ele é o nosso rei. Nossas leis não são como as leis imperfeitas que governam as nações. Elas são leis perfeitas, agradáveis para aqueles que são membros, cidadãos do reino dos céus. E os cidadãos do reino dos céus têm prazer na lei do Senhor. Elas não lhes são pesadas. Ele vê nelas a perfeição de Deus, a glória de Deus, a excelência do nosso Criador, do nosso Rei. Porque são leis absolutamente perfeitas. Seus mandamentos são agradáveis, são justos, são retos. Eles alegram os nossos olhos, o nosso coração. São leis eternas, são mandamentos preciosos, expressam a vontade de um Deus santo e de uma vontade agradável, santa e perfeita, que é a vontade do nosso Rei. Somos um reino sem fronteiras. Somos um reino que inclui membros, cidadãos dos mais diversos países. Independentemente do tipo de governo que os países adotem ou de ideologias que caracterizem esses países, nossos irmãos, concidadãos, estão espalhados sem fronteira por esse mundo todo. Porque o reino de Deus não consiste de comida, não consiste de bebida, não é físico, ainda nesse sentido. Ele está presente aonde a autoridade de Cristo está presente, a submissão, a sua lei, a sua vontade estão presentes.
Onde tiver um coração regenerado, feito nova criatura, crente em Cristo Jesus, aí está o reino de Deus. Não importa se numa grande cidade americana, numa pequena cidade no Oriente ou em qualquer outro lugar, meus irmãos e irmãs, aí estão os nossos amados concidadãos, membros do reino de Deus, membros do reino de Cristo. Porque não há fronteiras para esse reino. Os reinos humanos, como eu mencionei, eles têm fronteira. Para você entrar nele, você tem que ter passaporte, tem que ter autorização, mas esse reino não tem fronteiras. E aonde a autoridade de Cristo, o Espírito Santo de Deus estiver presente, e a submissão à vontade de Deus expressa na sua lei, na sua palavra, aí está o reino de Deus no mundo. Independentemente do país e da situação e das circunstâncias aonde nós nos encontrarmos. O povo desse reino, irmãos, é um povo santo. Não significa que não errem, que não falem, mas eles são assim chamados na Bíblia. Nesse próprio texto, nós somos concidadãos dos santos. Concidadãos de Abraão, concidadãos de Jacó. Esse pensamento sempre me alegra. Concidadão de Moisés, concidadão de Davi, de Salomão, de Isaías, de Jeremias, de Paulo, de Pedro. Concidadão de Lutero, de Calvino, de Whitefield. Concidadãos dos irmãos crentes em Cristo Jesus, aonde eles se encontram nesse mundo. Todas as outras distinções e diferenças, elas são absolutamente irrelevantes do ponto de vista desse reino. Se eles foram alcançados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, se eles foram eficazmente chamados pelo Espírito Santo de Deus, se eles foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante do Senhor, se por eles Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, não importa a idade, não importa a condição social, não importa a nacionalidade, não importa a ideologia, não importa absolutamente nada. As outras questões culturais, elas desaparecem. Nós somos concidadãos dos santos e neles temos o nosso prazer. Que privilégio! Não mais estranhos àquele povo que é a menina dos olhos de Deus, mas nós nos tornamos esse povo que somos objeto do cuidado, do favor especial do Criador dos céus e da terra, do Senhor da história e do Senhor da nossa vida. E como membros desse estado espiritual, como a Bíblia apresenta, desse reino de Deus que irrompeu nesse mundo com a encarnação do Verbo e que foi estabelecido com a ascensão de Cristo depois da sua ressurreição e o derramamento do Espírito Santo habita no nosso coração. E o apóstolo Paulo vai desenvolver isso mais depois. Nós desfrutamos, meus irmãos e irmãs, de benefícios preciosos. Desfrutamos, na verdade, temos direito e desfrutamos de todos os benefícios que esse reino encerra. E observem bem, o apóstolo Paulo, na verdade, começou essa carta louvando a Deus, exaltando a Deus, por causa da consciência profunda que ele tinha da natureza desses privilégios. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nesse reino celestial, nas regiões celestiais, nesse reino celestial, nesse reino de Deus. Nos escolheu antes da fundação do mundo, que privilégio, nos predestinou para a adoção de filhos, nos redimiu pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário,
derramou sobre nós abundante sabedoria, discernimento, vontade de servir ao Senhor, desvendou para nós o mistério da sua vontade proposta em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nos deu o seu Espírito Santo, nos selando com o seu Espírito, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Meus irmãos, na verdade, o apóstolo Paulo vem, essa oração, observe a sequência bíblica, nós somos, às vezes, levados a compartimentalizar muito a Bíblia por causa dos capítulos e versículos, e perder de vista que uma carta dessa é uma carta só. E que depois exatamente depois dessa explosão que o apóstolo Paulo começa a carta, bendizendo a Deus, louvando a Deus pelos privilégios e bênçãos espirituais que ele desfrutava como membro do reino de Deus, é que ele ora a Deus pelos Efésios, pedindo que aquele mesmo discernimento Deus concedesse àqueles irmãos também, para que eles fossem animados, encorajados na vida cristã, e não vivessem aqui com aquele semblante, com aquela atitude de alguém que dá dó, mas vivessem nesse mundo como alguém que tem consciência que é cidadão do reino de Deus. Que o seu rei é o rei dos reis, que as suas leis são perfeitas, que o reino ao qual ele pertence não tem fronteiras nem limites, e o povo é um povo santo, e ele é membro e concidadão desse povo santo. Irmãos, tudo isso são privilégios que nós desfrutamos como cidadãos do reino dos céus. E eu ainda quero ressaltar alguns privilégios mais específicos. Por exemplo, nós temos acesso ao rei. O apóstolo Paulo já tinha falado disso aqui no texto anterior, que eu considerei com os irmãos na semana passada. Ele forneceu o acesso que temos a Deus como uma evidência de que agora nós somos membros desse corpo, que nós somos membros da Igreja de Cristo, que nós somos cidadãos do reino dos céus. Como membros, como cidadãos desse reino, nós temos acesso a Deus, como o rei deste império, grande império espiritual que é o reino de Deus. E nós podemos ir a Ele, podemos recorrer a Ele, e temos esse direito de irmos até a presença do Senhor e apresentarmos a nossa causa, as nossas reivindicações, os nossos problemas, as nossas necessidades. E Ele não é um rei injusto, não é um rei incompassivo, mas se compadece de nós. Ele é um rei eterno, transcendente, onipotente, onisciente, mas movido pelo amor. Ele tem o seu povo como menino dos seus olhos. E Ele cuida deles, e zela por eles, e os ama. E diz que não cai um cabelo da sua cabeça, da nossa cabeça, que não esteja debaixo da supervisão do Senhor. E nos anima e nos encoraja a irmos até o trono da sua graça, para encontrarmos graça e socorro em ocasião oportuna. E Ele que tem toda a autoridade, todo o domínio e todo o poder, Ele faz isso na medida daquilo que é bom para nós, que concorra para o bem do nosso coração e da nossa alma, que concorra para a promoção da edificação do nosso coração e da nossa alma. Ele fará por nós, na justa medida, na devida proporção e medida, para o bem da nossa alma. Além disso, nós desfrutamos, como membros desse reino espiritual, daquilo que o apóstolo Paulo talvez mais enfatize aqui, a comunhão com os santos. Ele fala isso, parece que, eu não sei se irmãos têm a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho lendo o texto parece que o apóstolo Paulo enche a boca para dizer: nós somos concidadãos dos santos. Nós não estamos como ilegais nesse país, não. Nós nem simplesmente temos o green card, não. Nós fomos inseridos nele
por natureza, nós temos certidão de nascimento. O Espírito Santo de Deus me fez nova criatura, nos fez nascer de novo. E é com essa nova natureza divina, como somos coparticipantes da natureza divina, que nós somos membros e temos direito a essa cidadania, e como tal desfrutamos de genuína e verdadeira comunhão com esse povo. Muitos dos irmãos não sabem o que é ser estrangeiro. Como eu sei, por mais que você esteja vivendo num país onde as pessoas sejam gentis, delicadas, e procurem e respeitem você, e amem você, e procurem fazer o melhor possível para que a sua estadia naquele país seja boa, e assim nós devemos proceder com os estrangeiros. A Bíblia nos ensina acerca disso, porque o povo de Israel já foi estrangeiro em terra estranha, e nós somos estrangeiros nesse mundo, porque somos cidadãos, a nossa verdadeira cidadania é celestial. Mas, por mais que eles façam, por mais que nós façamos, não tem jeito, irmãos, nós sempre seremos estrangeiros. Habitando no outro país, tive oportunidade de conviver com grupos de outras nacionalidades que habitavam ali há 20, 30 anos, há muitos anos. Muitos falavam a língua perfeitamente, ou as línguas. Tinha absorvido, até certo ponto, a cultura. Mas não tinha jeito, irmãos, eles eram estrangeiros. Na verdade, o desejo deles era, se tivesse oportunidade, se pudessem, voltar para a terra deles. Eu quase todo domingo pregava numa comunidade, numa igreja reformada portuguesa, às vezes em Joanesburgo, às vezes em Pretória, na África do Sul, e convivi com aqueles irmãos. Eu às vezes dormia lá, dormia na casa deles e tudo, irmãos, os portugueses, irmãos queridos, né, na comunidade. Mas não tinha jeito, eles eram estrangeiros. Eles não se sentiam membros do país. E os membros do país acabam, por mais que façam, não adianta, são estrangeiros também. Mas isso não acontece conosco. Nós desfrutamos da comunhão dos santos. Nós falamos a mesma língua. Se não falamos a mesma língua, então nós somos estrangeiros. Se as coisas que eu estou dizendo aqui não interessam a você, ao ponto de você dormir ou não se interessar mesmo pelo que é dito aqui, não entender o que é dito aqui, a explicação é simples, é porque você é estrangeiro. Por mais que você conviva aqui no meio, mas você é estrangeiro e, como tal, não entende bem as coisas que são ditas. Como é difícil para nós entender piada de americano. E eles entenderem as nossas. Tem coisas que a gente não entende, tem questões culturais, questões de língua, que por mais que a gente fique muito tempo num país, fica difícil de entender. Mas os concidadãos, eles entendem bem. As próprias expressões dizem muita coisa. E pela misericórdia e graça de Deus, isso nós somos, irmãos. Nós desfrutamos da comunhão dos santos. E obviamente, eu vou ter que hoje me deter exclusivamente na questão dessa primeira ilustração que o apóstolo Paulo usa do Estado. Na semana que vem, se Deus quiser, eu passarei por uma mais íntima ainda, a família de Deus. Mas ainda, antes de encerrar, eu quero mencionar outro privilégio que, como crentes em Cristo, nós desfrutamos como cidadãos do reino dos céus. O cuidado e a proteção de Deus, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Torre forte é o nome do Senhor. E aqueles que se refugiam nele estão seguros. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. Quem nos arrebatará das suas mãos? Ninguém. O Senhor nos guarda. Todos os benefícios e todos os recursos do reino de Deus estão por detrás de nós, por assim dizer. Durante a semana, estudando esse texto,
e depois lendo diversos comentários de bons autores sobre o texto, eu me deparei com um que contava uma história interessante, ilustrando como o poder de um país, de um estado, de um reino, está por detrás de nós, dos seus cidadãos, se de fato eles são cidadãos, e se esse reino se dá respeito. Se não falha a memória, é Lloyd Jones quem conta isso nos comentários que eu estive lendo. Ele menciona um certo Jenkins. Provavelmente os irmãos que são historiadores conhecem a Guerra da Orelha dos Jenkins. Foi em 1739. Jenkins era um capitão do navio inglês. E sem nenhuma razão, a escolta espanhola se apoderou do seu navio e cortou, num ato de crueldade, deliberadamente cortou a orelha do capitão Jenkins. Diz a história que ele pegou a orelha, botou num copo, num vaso, sei lá, e com álcool para preservá-la. Depois levou de volta e apresentou no parlamento. E por causa da orelha de Jenkins, a Inglaterra decretou guerra contra a Espanha. O Estado da Inglaterra estava por trás do Jenkins, porque Jenkins era um cidadão inglês. Nós somos cidadãos do Reino dos Céus. E todos os recursos e os poderes do Reino de Deus estão sobre nós, na nossa retaguarda. E não apenas a nossa orelha, mas os nossos cabelos estão contados. E esse é o que nos guarda. E assim devem ser os reinos com seus cidadãos. E assim é no reino de Deus. E o nosso rei tem todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade nos céus e na terra. Seu império não tem limites, não tem fronteiras. Os maiores impérios desse mundo ilustram palidamente o poder e a natureza do reino de Deus, do qual, pela misericórdia e graça de Deus e obra de Cristo, nós fazemos parte. E como tais, desfrutamos de todos os privilégios e de todos os recursos e de todos os poderes que o reino de Deus nos oferece, especialmente quando temos o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, operando, aplicando em nós essa obra da graça de Deus na nossa vida. Que privilégio, meus irmãos e irmãs, nós somos membros do reino de Deus. Que Deus abra o nosso coração e nos dê entendimento, porque esse é o propósito da natureza dos privilégios que desfrutamos em Cristo Jesus, em virtude da nossa cidadania celestial, nesse grande império que vem se formando e se consumará por ocasião do retorno de Cristo, quando toda autoridade nos será dada também ali. E com ele reinaremos, julgaremos e viveremos desfrutando da sua autoridade sobre nós por toda a eternidade. Isso nos anima, irmãos. Eu poderia dizer aos irmãos, levante a cabeça. Você é membro do cidadão, você é concidadão dos santos. Você é membro do reino de Deus. Não é membro de qualquer paizinho que fique aqui ou acolá, não. Você é membro do maior império. O seu rei é o rei dos reis e senhor dos senhores. Você é concidadão dos santos. Seu reino não tem fronteira. É um reino de natureza espiritual e eterno. E todo o poder desse reino está sobre nós. Vamos trocar a nossa cidadania celestial, deixando de nos comportar e nos conduzir como cidadão do reino dos céus, pela nossa cidadania nesse mundo, pelos prazeres do mundo. Vamos deixar que o nosso coração se desanime diante de tantos privilégios da misericórdia e da graça de Deus para conosco? Não, irmãos, que pela misericórdia e graça de Deus, humildemente, levantemos a cabeça e compreendamos a natureza dos privilégios e das bênçãos que nós desfrutamos como concidadãos dos santos, porque não somos estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos. Que o Senhor nos abençoe
Vamos ficar em pé. Eu peço que o presbítero Zoino escolha um hino ou um corinho e vamos louvar ao Senhor com gratidão por esse enorme privilégio que Ele nos concede em Cristo Jesus.